Paz, meu amigo, paz, minha amiga. Estamos aqui no nosso segundo vídeo do nosso canal para compartilhar informações bíblicas. Eu quero agradecer a você que visualizou nosso vídeo, que nós colocamos, que falamos sobre usar a expressão Deus me deu uma revelação no texto bíblico, é correto? E você que mandou um like pra gente lá e se inscreveu, eu agradeço. E eu quero pedir desde já que você também se inscreva aqui embaixo, toque no sininho para receber a notificação dos novos vídeos que estaremos lançando, tá bom? E manda um like pra gente lá, tá? Muito obrigado. A nossa intenção aqui é tentar ajudar você de alguma forma, compartilhando aquilo que nós aprendemos, tá bom? E hoje nós queremos falar sobre o seguinte assunto. Existe profeta nos nossos dias atuais? Antes de nós responder essa pergunta, eu quero falar um pouco sobre como era a vida dos profetas no Antigo Testamento. Os profetas eram levantados por Deus com a finalidade de trazer ao povo de volta à vontade de Deus, aos seus caminhos. O povo de Israel é um povo que facilmente se deixava levar pelo paganismo de Canaã, se envolvia com os deuses pagãos, com os costumes pagãos. E o profeta ele vinha no nome do Senhor para profetizar ao povo um arrependimento. E também o profeta era usado para os reis, para que eles também pudessem se arrepender e voltar a fazer a vontade de Deus e seguir os seus preceitos. Os profetas eles eram pessoas que não tinham amigos, viviam isolados. Eram pessoas que, além de profetizar, muitas das vezes eles também eram a própria profecia. Um exemplo disso a gente vê algo assim que soava como muito estranho assim, por exemplo, Isaías foi ridicularizado pela sociedade judaica porque Deus fez com que ele se vestisse, mas com a sua parte traseira descoberta, e ele transitava pelas ruas de Judá, e aquilo era uma forma do povo entender que aquela situação, quem vivia era o próprio Israel. Vivendo na sua vida alienada de Deus, eles estavam mostrando suas vergonhas. Então Isaías se submetia a essa situação como um alerta para o povo de Israel. Oséias também era um que, por ordem de Deus, se casou com uma prostituta. Deus manda que ele se case com a prostituta, a ame, e essa prostituta ela voltou para a sua vida promíscua. E Deus manda que ele vá lá e a traga de volta. E quando ele a trouxe de volta, ela veio gestante da sua vida promíscua. E Osés teria que amá-la, teria que vivenciar com ela, mesmo ela sendo uma prostituta. Era Deus falando com o povo que o Senhor Deus amou Israel. O Senhor Deus deu a vida por Israel, né? Deu o seu favor a Israel, na verdade, né? E Israel se desviou, preferindo viver uma vida de pecado, mas ainda assim Deus quis restituir Israel, quis trazer Israel de volta para o seu convívio. Então essa era a forma do profeta profetizar, a vida que ele vivia, as atitudes e a conduta que ele tinha. E hoje? Existe profeta no dia de hoje?
Existem duas menções sobre profeta e profecia no Novo Testamento. A primeira fala sobre dom de profecia, que Paulo relaciona ali os 9 dons. Está no 1 Coríntios capítulo 12. E entre esses 9 dons, ele relaciona o dom de profecia. O dom de profecia é aquele dom que a pessoa recebe uma mensagem, porém consciente, não como acontecia no Antigo Testamento, que alguém pode confundir Saul como um profeta de Deus, mas na verdade aquela atitude que Saul tomou de estar entre os profetas, ele entrou em transe e começou a profetizar. Aquilo era uma coisa pagã, era uma profecia pagã de Canaã, que os profetas de Canaã profetizavam e começavam a entrar em transe, sair de sua consciência, de seu estado consciente. E Saul entrou naquela situação ali e começou a profetizar. Na verdade, aquela profecia não era no nome do Senhor, porque o profeta nunca, quando está sendo usado por Deus, entra em transe. Ao contrário, ele tem consciência do que está fazendo, ele sabe do que está falando, e Deus não tira a consciência de ninguém na hora da profecia. Então, o dom de profecia, a pessoa recebe a mensagem de Deus e entrega à igreja ou à pessoa em particular. Mas vale lembrar que essa profecia ela tem que seguir um padrão, que ela tem que servir para edificar, consolar e exortar, não trazer confusão. Então, alguém que profetiza, Paulo ensina, dá detalhes, que quando um profeta fala na igreja, o outro tem que se calar. Se alguém falar em língua estranha, tem que ter um intérprete para interpretar a língua estranha, porque a língua estranha ninguém entende, por isso que é estranha. Sendo que a Bíblia ensina que a língua estranha, ela edifica a si mesma. Ou seja, mesmo a pessoa não sabendo o que está falando, na língua estranha, ela é edificada. E em razão disso, a pessoa não pode estar falando língua estranha na igreja sem que haja um intérprete. Então a profecia ela veio para isso, ela veio para esclarecer, ela veio para trazer uma mensagem de Deus, não para trazer confusão, mas sim para trazer uma mensagem de Deus de edificação, consolo e exortação. E o dom ministerial de profeta? O dom ministerial de profeta, que Paulo também faz ênfase, dá ênfase a esse ministério, que está relacionado aos 5 dons, que é de mestre, pastor, doutor, profeta e evangelista. Esse dom ministerial de profeta está relacionado à pregação da palavra de Deus. O pregador, ele sobe no púlpito, ele não é somente um orador, alguém que preparou uma mensagem, esboçou, estudou, pesquisou, mas ele está ali para falar em nome do Senhor. Você já parou para perceber quantas vezes você estava na sua casa e queria que Deus falasse? Talvez você queria que um vaso fosse usado em visão, em revelação, e Deus vai lá e fala através da pregação. O pregador parece que conhece a sua vida, sabe dos teus problemas, conta a tua história sem ter conhecimento dela. Ali no púlpito, quem está falando, na verdade, é um profeta. Não é somente um pregador, mas sim um profeta que fala no nome do Senhor. Uma das razões que o profeta, que era usado assim, diz o Senhor, era justamente por causa da maneira como Canaã aceitava a profecia pagã do seu país. E existiam muitos profetas que eram profetas contratados pelo rei para poder profetizar e falar somente aquilo que era agradável a ele, mas o profeta que Deus levantava era um profeta que falava no nome do Senhor. Então, por isso que o profeta usava, assim diz o Senhor. Não era um profeta do rei, não era um profeta pagão, mas um profeta do Senhor. Então, o pregador, ele não prega aquilo que o povo quer ouvir, aquilo que é agradável aos ouvidos, mas ele prega aquilo que Deus quer falar. O pregador, o profeta,
é identificado dessa forma. Ele prega aquilo que Deus quer falar. Ele traz ao povo o arrependimento, uma responsabilidade. Ele prega santidade, ele prega salvação. Então, a pergunta já está respondida. Existe sim profetas nos nossos dias atuais, sendo que não existe ofício de profeta. Isso sim, ofício de profeta não existe mais. Ou seja, não é preciso ninguém andar seminu como Isaías andou para poder usar uma forma para que o povo possa entender, ouvir que é Deus que está falando. Não é preciso. Não existe mais escola de profeta como existia no Antigo Testamento. Não existia uma exigência, um critério que deveria ser filho de profeta. Não, Deus é que escolhe quem ele vai levantar como profeta, mas não como ofício de profeta. Mas hoje ainda existe pessoas no nome de Deus para pregar a palavra do Senhor para nossa edificação, consolação e exortação. Tá bom? Então, fica aí esse esclarecimento e essa é a nossa intenção, né, de compartilhar com vocês informações. É claro que se você não concorda, você tem todo o direito, mas estude, pesquise, busque informações. Eu acredito que esse vídeo aqui vai ajudar e muito complementar os teus estudos, tá? Que Deus possa vos abençoar. Volto a dizer, clique aqui embaixo, dá um like pra gente, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos e se inscreva no nosso canal. Que Deus possa vos abençoar e até o próximo vídeo, no nome do Senhor Jesus.